Portanto, malta, sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje tenho mais um convidado muito especial. Ele é o Johnny, mais conhecido como Miribis Street Workout no Instagram. Ele é um atleta não só excelente a fazer calistenia, como também é vegetariano, aliás, vegano, vegetariano street. Johnny, seja bem-vindo ao canal. Como é que é, João? Obrigado pelo convite. E olá a toda a gente que está a assistir. Let's go. Vamos começar sempre com aquelas perguntas básicas, aqueles status muito que toda a gente quer saber. Que idade é que tu tens, a tua altura, o teu peso? Ok, tenho 22 anos. Neste preciso momento estou a pesar 72 quilos e meço 1,70 m. Tens bem pesadinho para quem tem 1,70 m. Tens a Mais mesma ou menos altura assim. que eu e pesas literalmente neste momento mais 13 quilos que eu. Yeah. És Yeah. grande. Não. É algo curioso, não é? Porque, quer dizer, nós temos a mesma altura, nem parecemos assim tão diferentes, mas tu pesas então, mais de 12 quilos que eu. Yeah. Fisicamente, quer dizer, fisicamente tu estás ligeiramente mais definido. Mais definido. Yeah. Mas Mas é, é sei cena, lá, yeah. os músculos, se calhar os teus músculos são mais densos, os teus ossos, Não sei, está a ver como muita cena, pode ter pernas. densidade muscular, as pernas fazem uma grande diferença. Yeah. É interessante. Bem, vamos falar um bocadinho sobre o teu background. O que é que veio antes dos treinos da calistenia? Quais foram os desportos que tu fizeste, se fizeste? Conta-nos aí um bocadinho sobre ti. Epá, eu comecei a treinar, assim, eu fiz natação durante 8 anos, até aos 12 anos, e depois da natação fiz futebol. Ou seja, foi aquela tipo infância de, ele pratica atividades extracurriculares relacionadas com o desporto, mas nunca nada focado mesmo em construir o corpo ou em calistenia. Depois, mais tarde, aos 16 anos, estás a ver aqueles vídeos na internet de pessoal tipo a fazer transformações e cenas dessas, em que Mas transformações tipo físicas, ou seja... físicas, Se bem que a maior parte das transformações que eu via eram físicas, mas através da calistenia. Aliás, a primeira pessoa que eu vi, que não é bem um vídeo de transformação, mas foi aquele vídeo bem conhecido do Franco Medrano, provavelmente já viste, que é tipo... É cena, ele não está a fazer cenas incríveis, mas para uma pessoa que não sabia de nada, tipo, olha para aquilo e fica, uau, Então comecei a ver esses vídeos, comecei-me a inspirar, comecei a treinar em casa. Os primeiros 6 meses que eu treinei, ou seja, eu comecei a treinar aos 16 anos, os primeiros 6 meses foi só em casa e só com calistenia. Aliás, a barra com que eu treinei, que eu uso para treinar, ou que eu usei para treinar, se quiseres eu posso mostrar, ainda está aqui. Deixa eu só pegar na câmera. Mostra aí aos novos seguidores. Aquela barra ali, ali na porta, não sei se consegues ver. Aquilo está tipo pegado à parede, é tipo uma barra de ferro. Já está ali há 6 anos. Já está ali há 6 anos, aquilo faz parte da mobília do meu quarto. Mas comecei a treinar no meu quarto, depois a cena tornou-se mais séria, fui para o ginásio, comecei a fazer musculação, mas mais focado em treino de força. Foste para o ginásio passado de quê? 1 ano? 2? 6 meses, 8 meses de treinar calistenia, ou seja, ainda tinha 16 anos. E tinhas 16 anos, já foste para o ginásio, Ou seja, calistenia foi só mesmo uma cena tipo... Foi aqueles treinos básicos de flexões, elevações. Era muito à base disso. Só. Era treino de peso corporal. Exatamente, 0 skills, porque eu nem sabia o que é que isso era. É simples muscle up, mas que é considerado uma skill, mas pronto. Mas é bastante básico. Mas pronto. Depois da calistenia fui para o ginásio, onde me foquei mais em treino de força. Ou seja, nessa altura foi provavelmente a altura onde eu mais evolui em termos de força, mas estava com um físico tipo... parecia um quadrado. Não havia definição nenhuma. Não era tipo fisicamente pleasing, exatamente, mas era funcional para levantar grandes cargas. Agora, para tocar com as mãos nos pés, né? Era só funcionalmente para levantar carga. Só. E tiveste quanto tempo a fazer treino de força, basicamente? 4, 5 anos. Por aí. Foi quase
O meu, quase todo o tempo de treino que eu tenho foi dedicado a treino de O que força. é que fazias de treino de força? Quais foram os movimentos que tu fizeste durante esses 4, 5 anos, nunca abandonaste e conseguiste realmente desenvolver bons levantamentos? Os Big Three. Exatamente. Spin, plano, deadlift e agachamento. Portanto, Tipo, eras um bocado powerlifter. yeah. Te imagina, os meus treinos eram muito à base de o primeiro exercício, dependendo de cada grupo muscular que eu iria treinar. Se fosse treinar peito, o primeiro exercício era spin plano para poucas reps. O segundo exercício era sempre, eu não aumentava muitas reps, ou seja, eu ainda estava a treinar para força, mas já não era com carga tão pesada. E a partir do segundo exercício, os outros restantes, era sempre um treino entre 8 e 12 repetições, dependendo. Então, e diz-me uma coisa. Tu fazias treinos de costas com elevações. O que é que fazias de treinos de costas? Porque normalmente os powerlifters, devido os três grandes movimentos não serem... Bem, o deadlift é bastante exigente nas costas, mas não é o foco principal ficar muito forte num pulling movement. O que é que tu fazias de costas? Sequer se fazias. Fazia. A cena era engraçado, porque eu começava os meus treinos de costas com muscle-ups, porque era a única skill que eu tinha aprendido da calistenia e era aquela cena, eu não quero perder esta skill. Então, os treinos todos de costas eu começava com muscle-ups, que era uma espécie de serviço de aquecimento. Mas em termos de costas eu fazia um treino normal. Era a cena. O primeiro exercício que eu tinha era deadlift. Apesar de eu hoje em dia... Imagina, a cena do deadlift maioritariamente é um exercício para pernas. Só que claro que tu tens músculos das costas que trabalham, sem dúvida. É uma grande discussão, não é? Se é no dia de costas, se é no dia de pernas. Exatamente. A cena é, como eu já tinha agachamento no dia de perna, em que, tipo, eu fazia aquilo e em termos de fadiga, era tipo, esquece. Ou seja, ter dois exercícios em que eu ia puxar boa carga, eu até podia muscularmente, exatamente, muscularmente eu até podia conseguir, mas mentalmente esquece, o meu sistema estava tipo népia, não levantas nada. Por isso é que eu decidi nos dias de costas meter o deadlift. Mas em termos, desculpa, estou a vigiar a tua pergunta. Não, tem problema, continua. Em termos de treino de costas, era um treino normal, tipo de hipertrofia, ou seja, só o primeiro exercício e o segundo é que era mais para puxar carga e para treinar força. Então fazias muscle-ups e do resto as repetições até eram mais altas do que, digamos, o treino de força, não é? Mais tipo 4, 5, 6, ou seja, era bastante mais alto do que isto. E ainda assim, agora vamos começar a falar um bocadinho sobre como é que conheceste o street workout. É verdade, como é que conheceste o street workout? Como é que entraste em contacto? Agora, tipo, estás a falar da transição do ginásio para agora? Ok. Eu estava a chegar a um limite nos meus treinos de ginásio em que estava a estagnar. Ou seja, não estava a ver grandes progressos e mentalmente já não me puxava aquilo, não é? E então lembrei-me, tipo, no início, eu lembrei-me que treinava calistenia e depois fui pesquisar um bocado mais sobre calistenia no YouTube. Comecei a ver cenas incríveis que eu na altura não tinha visto, tipo front levers, planches, human flags, até alguns dinâmicos, apesar de eu ser fraquíssimo em dinâmicos. Ou seja, eu percebi que havia neste desporto muito mais que eu não tinha explorado. E foi uma espécie de, ok, então vou investir um bocado de tempo. Aliás, vou começar a fazer uma transição do meu treino para a calistenia. E foi basicamente eu a querer explorar uma parte da calistenia que eu não tinha explorado no início, quando eu comecei a treinar. E começou há quanto tempo? Com essa transição maior foi... Mais ou menos 2 anos, se bem que eu o primeiro ano estava perdido, porque a cena, tipo, eu queria aprender certas skills, mas estava tipo, como é que isto se faz? Isto é um mundo novo para mim. Ou seja, o primeiro ano foi muito, eu estou habituado ao ginásio, reps, carga, e foi passar essa ideia de ginásio para a calistenia, ou seja, na calistenia também só fazia reps, até que passado um ano eu fui conhecendo pessoal, tu sabes, que tu conheces. Como é que conheceste esta malta?
a cena da calistenia, a cena boa da calistenia é que basta estar uma pessoa ao teu lado a treinar, tipo, metes conversa e cria-se ali uma conexão porque é um grupo de pessoas ou duas pessoas com o mesmo objetivo. Yeah. E basicamente foi assim, eu estava a treinar e fui conhecendo pessoal a treinar. Se bem que a pessoa que mais me ajudou no início, que é o Gui, que tu conheces, Yeah. eu já o conhecia do ginásio e foi um dia em que, aliás, nós andámos juntos na escola, só que nunca falámos, e um dia em que eu fui treinar calistenia ao Jamor, ele estava lá. E é a cena, estávamos os dois a treinar, trocámos contactos, combinámos um treino passou a dois passaram a três, fui conhecendo pessoal assim. Yeah. É um bocado parecido comigo. Yeah. Yeah. Ok, o que é que tenho mais para te perguntar? Conta-me o que é que já conseguiste atingir um pouco, só para as pessoas lá em casa terem noção do que é que conseguiste atingir de skills, quais são as tuas melhores conquistas dentro do mundo da calistenia, por assim dizer. Ok. Como é que treinaste para elas? Porque as pessoas têm sempre muito interesse nisso, um pouquinho. Ok. A primeira skill, vamos considerar skill, foi a muscle up. Mas é aquela cena básica que parece bem impossível quando nunca a fizeste, depois de a fazer, torna-se tipo, mais um dia. A segunda skill que eu desbloqueei foi a back lever, enquanto estava a treinar para a front lever. O que é engraçado porque eu nunca treinei para a back lever, mas ainda que apareceu. Eu tipo experimentei, está cá. Depois, enquanto estava a treinar para a front, eu desmotivei bem, porque não estava a ver progresso nenhum, e decidi investir tempo a treinar a bandeira. E depois da bandeira, depois de ter desbloqueado a bandeira. Isto em termos de intervalo de tempo, para as pessoas perceberem que não é tipo, o que existe e aconteceu, o que existe e aconteceu. Não é, Bia? A bandeira demorou mais ou menos 3 meses a treinar consistentemente para isso, e a front mais ou menos o mesmo tempo. Depois vieram cenas que eu não sabia, à base do chão, ou seja, pinos, handstand push-up, handstand 90 degrees. Neste precisamente, ou seja, o meu arsenal de skills é front lever, back lever, bandeira, handstand push-up, 90, e estou a treinar para a planches, mas ainda... Isso era uma pergunta que eu tinha para te fazer, porque imagina, eu comparo-me contigo, não é? E o nosso nível de força, pelo menos geral, deve ser algo parecido, se bem que tu és mais pesado, portanto, em força absoluta deves levantar bastante mais que eu, mas nunca te vi fazer planos. E sempre perguntei, ok, se calhar ele não tem interesse, se calhar ele não treina, ou se calhar ainda não começou a treinar, ou está no início. Conta-nos aí um bocadinho sobre isso. Ok, é cena. Ou seja, em termos de progressão foi bandeira, front, pino, fazer cenas no pino como handstand, etc. E depois comecei a pensar, ok, o que é que eu vou aprender a seguir? Pensei na planche, que é aquilo que me estava a faltar, e então disse, ok, a partir de agora, os meus treinos vão ser focados na planche. Tive um mês mais ou menos focado mesmo em treinar planche. Depois aleijei-me no cotovelo, não sei bem o que é, porque não fui ao médico, mas estou... É a cena, dói-me, tudo o que eu fizer que me doa eu evito, mas continuo a treinar. E enquanto estou na posição de planches, é das posições que me dói. Então, ou seja, eu estava numa altura em que estava com uma advanced tuck bacana, estava a conseguir aguentar, straddle ainda não, mas devido ao cotovelo, por agora deixei de treinar. Okay. Mas é aquela skill que quando eu estiver melhor vou voltar a treinar e a dar-lhe com força. Ok, no parque, enquanto treinávamos, tu uma vez disseste que só há cerca mais ou menos de 8 meses é que tu ficaste mesmo sério a treinar só skills, não foi? Yeah. E agora, mais recentemente, abandonaste um bocadinho o treino de skills e voltaste para o ginásio. Yeah.
Contas aí um bocadinho sobre tipo, essa decisão de voltar para o ginásio, quais são as tuas ambições, qual foi tipo, o teu processo de decisão, o que é que tu queres de retirar do ginásio, se é para tipo, melhorar a performance em calistenia, se tens outros objetivos. Ok. Então, a primeira coisa muito importante, que eu considero muito importante é, quando estás a treinar, fazeres aquilo que gostas. Isso é meio caminho andado para teres evolução e para evoluires melhor. Porque se gostares daquilo que fazes, vais te esforçar mais, logo vais ter mais resultados. O que eu estava a notar na calistenia era uma espécie de... Não é aborrecimento, porque eu continuo a gostar de fazer calistenia, mas em termos de entusiasmo que eu tenho pelo desporto, estava a começar a baixar. E ao mesmo tempo, como eu gosto e quero continuar a treinar, decidi, ok, vou variar o meu treino, vou variar o meu objetivo e ver se consigo encontrar outra vez entusiasmo e aquela motivação intrínseca para voltar a treinar calistenia. Então foi isso que eu fiz, ou seja, neste preciso momento eu estou a treinar no ginásio, hipertrofia, com o seguinte objetivo, com o objetivo estético, mas também com o objetivo de, eu sei que não vou aprender novas skills na calistenia porque não estou a dar ênfase a aprender, mas quero ver até que ponto é que eu consigo, através de um treino normal de hipertrofia no ginásio, melhorar a minha forma nas skills que eu já tenho. Ou seja, front lever, pino e bandeira. São essas as coisas que eu considero mais importantes para mim. Por isso é uma espécie de quero melhorar o meu físico, mas quero também melhorar a minha performance na calistenia. E isto tudo nos leva a este próximo grande tópico que eu queria discutir contigo, e a nossa pequena discussão começou no Instagram, que é exatamente o teu novo approach de treino, o teu treino de hipertrofia, o que é que consegue ser transferível, não é, para as skills da calistenia. Fala-nos um pouco sobre o que é que tu tens sentido relativamente ao que tens treinado mais recentemente, o que é que tem transferido de força para as skills no street workout. Ok. Em primeiro lugar é engraçado que é, eu enquanto treinava calistenia, eu nunca treinei a perna. Né? Nunca. Mas eu já tinha treinado perna principalmente quando estava a levantar, quando estava a treinar para força. Mas é engraçado que eu agora voltei a treinar perna, ou seja, skills como front lever e bandeira, supostamente não, são mais difíceis. Porque Os livros ficam muito mais difíceis. exatamente, vais ter mais carga nas pernas, não estás a usar as pernas para produzir nenhuma força nesse movimento, logo vais tornar mais difícil. O que é engraçado é, quando eu voltei a fazer esses movimentos, ou seja, eu tive mais ou menos 2 semanas sem fazer qualquer tipo de treino de calistenia, só a treinar no ginásio. Quando eu voltei a fazer esses movimentos, principalmente a front lever, sentia-me muito mais forte. O que é engraçado, porque claro que 2 semanas não é tempo suficiente para nenhum músculo hipertrofiar, mas é engraçado porque voltando a treinar pernas e voltando a um treino só de ginásio, senti-me muito mais forte a fazer skills de calistenia, só com o peso do corpo. Ok, diz-me uma coisa, o que é que tu tens feito de treino de costas? Tem sido mais 8 a 12 repetições, um clássico de hipertrofia, ou tens mantido algumas baixas repetições mais towards treino de força? Ok, eu treino 6 vezes por semana, descanso 1. Ou seja, todos os grupos musculares eu treino 2 vezes por semana, que é bastante importante. Aliás, é uma cena que eu acho que é importante discutir, que é muito bom nós não termos um treino bué forte, só um treino numa semana e depois treinas só para a próxima semana. É muito mais importante para o músculo e para o desenvolvimento muscular a consistência do que propriamente a intensidade. Contudo, a intensidade, claro que é importante. Mas a forma como eu divido os meus treinos é o primeiro treino da semana de um determinado grupo, nesse caso das costas, é mais focado em força, enquanto que o segundo é mais focado, não vou dizer a hipertrofia, porque o treino de força também causa hipertrofia, mas a carga é menor e as repetições são mais altas.
Por isso, E qual é o exercício que tu escolheste para treino de força? Porque em princípio é só um, não é? uhum, É o primeiro. Qual foi o que escolheste? o comboio é uma remada, mas já, basicamente, quer dizer, tu sabes. Mas para as pessoas que não saibam o que é o comboio, basicamente nós vamos estar sentados, ah, vamos estar a puxar o peso à nossa frente, vamos estar a puxar. Eu vou exemplificar. Daqui para aqui. Yeah. Não meti deadlifts. Não sei se tu ias perguntar isso. Não, por acaso não me lembrei, mas olha, é uma Mas boa. é, mas é uma boa questão. Porquê é que eu não meti deadlift? Porque o meu deadlift está nas pernas. Ok. É, porque eu sinto muito mais que aquele tópico que nós não debatemos no início quando eu falei que deadlift é um exercício muito mais para membro inferior. Uhum. Porque eu sinto muito mais nos meus membros inferiores do que propriamente nas costas. Porque as costas é mais estabilizador do que propriamente fletor ou extensor. É verdade. 100%. Mas é um exercício muito completo para a posterior chain. Sem dúvida, sem dúvida. E já que estamos a tocar neste assunto, também quero complementar com aquilo que nós falamos no Instagram, que é, por exemplo, no meu caso, e acho que vê-se isso em muitos atletas, a transferência de um bom treino de costas, em que nós até implementamos treino de força para o front lever, tem uma boa transferência. Ou seja, se tu tiveres uma boa weighted pull-up, se tiveres lat pull-downs pesadas, com boys pesados, de certa forma é muito mais fácil aproximar-te de conseguires fazer uma skill como o front lever, ou até melhorar o front lever com esse tipo de treino, do que, por exemplo, a planche. A planche, não é? Porque a planche é aquilo que eu referi, por exemplo, até podemos comparar entre nós, que é, eu duvido que em termos de força geral, por exemplo, em termos de fazer um press ou um supino, o meu supino ou o meu press seja consideravelmente melhor, se é que é melhor do que o teu. No entanto, eu faço full planche e tu, se calhar, fazes stuck. E esta especificidade que existe em alguns movimentos da calistenia é algo que obriga ao treino da técnica em si e os músculos e ligamentos e articulações e tendões aprenderem a gerar força naquele mesmo ângulo e range. E depois ainda existe outra discussão muito interessante, que é mais músculo gera mais força. Isso é um bom tema. Isso é um bom tema. É um bom Sim, tema? isso é verdade. Isto é verdade, não é? É Imagina, verdade. isto é bom para as pessoas lá em casa. Tu não precisas ter mais músculo para ter mais força, porque Certo. força é uma adaptação neurológica, certo? Esmagadora maioria. Também, mas não é só. Não é É a só. questão. É uma Certo? combinação dos É uma dois. combinação dos dois, perfeito. Mas é só para as pessoas perceberem porque é que encontram atletas de street workout bastante magrinhos e com uma força absolutamente incrível. Porque é os tendões, é os ligamentos e mesmo os músculos que aprendem a gerar mais força, uma adaptação neurológica, mas como não existe um treino tão específico para a hipertrofia, se calhar a alimentação e a recuperação não está tão otimizada, não ocorre assim muita hipertrofia. Acabam por ter uma musculaçãozinha, mas nada de especial. Enquanto que. Enquanto não. O que eu agora queria referir era que, exatamente, para ganhar força não é preciso ganhar massa muscular, ou consideravelmente quase massa muscular nenhuma, mas ao aumentar a massa muscular, tu aumentas sempre um pouco a força, não é? Sim. A coisa engraçada deste desporto é que tu, ao aumentares a força, com esse ganho de massa muscular, tem que ser superior ao aumento de peso, devido a ser um desporto de força relativa. Sim. Este tentar clarificar, que se calhar foi um pouco confuso para as pessoas lá em casa. Yeah, ok. Vamos Então, tentar, tipo, yeah. repetir o que é Ok. para isto ficar claro, Sim, e é sim, um sim, tópico sim. bastante curioso e interessante. Porque. Desculpa lá, Johnny. Não, sem problema, depois eu faço um cutzinho. Yeah, ok, era isso que eu tinha a dizer. Por isso é. Então calma, vamos voltar. Queres voltar à questão? Tenta clarificar ou voltar a reformular a minha ideia para as pessoas lá em casa sobre para tu ganhares força relativa,
ou para o ganho de força, tu não precisas necessariamente hipertrofiar os músculos, ou não é preciso existir um ganho de massa muscular, pelo menos nada considerável, mas ao aumentar a tua massa muscular, aumentas a tua força. Só que o problema é que, como nós estamos num desporto de força relativa, esse ganho de força com o aumento da massa muscular tem que ser superior ao aumento do teu peso. Sim. Ok. Yeah. Ok. Então, basicamente, como estavas a dizer, há dois tipos de força, né? Há a força que vem efetivamente de nós termos mais massa muscular e há a força que vem do nosso sistema neurológico. O que é que isso significa? Basicamente, para o nosso músculo contrair, é enviado um sinal, através dos neurónios, que chega ao músculo e diz, olha, contrai. Esse sinal é um sinal elétrico. O que é que acontece? Como é que nós podemos desenvolver força sem desenvolver músculo? É melhorar esse sinal. Ou seja, há diversas formas de melhorar esse sinal. Uma das formas é através do treino, não é? O nosso corpo vai se adaptar e em vez de ter só adaptações musculares, em que é a criação de músculo, vai ter também adaptações neurológicas. Ou seja, nós podemos ficar mais fortes não porque efetivamente temos mais músculos, mas porque efetivamente o nosso sistema neurológico está a funcionar de maneira mais eficiente. E isso na calistenia é muito importante, por isso é que nós vemos pessoas que são extremamente magrinhas, mas que têm bastante força. Porquê? Porque o sistema neurológico deles está muito bem adaptado para aquilo que eles estão a fazer. Por isso é que na calistenia, quando nós aumentamos o nosso peso, vamos estar a aumentar a carga externa com a qual nós estamos a trabalhar. Logo é importante, que é aquilo que estavas a dizer, não só hipertrofiar para ganhar massa muscular, mas também adaptar-nos neurologicamente, que é uma coisa que acontece naturalmente. Exatamente. E é uma coisa que tu referiste, mas foi já há algum tempo atrás, que é o treino de força também acaba por hipertrofiar os músculos. E, portanto, um atleta de calistenia, durante a maior parte do seu treino, ele é um atleta de força. Por norma, nós trabalhamos com coisas de um grau de intensidade, não é, muito alto, ou número de repetições baixo, ou um tempo de hold, sempre ali no limite. Então, a nossa adaptação neurológica, o nosso ganho de força é sempre uma prioridade relativamente ao nosso ganho de massa muscular, mas o ganho de massa muscular também vem um pouco em consequência do nosso treino de força. Agora, uma coisa muito engraçada que se repara bastante entre a ginástica artística, especialmente quem é mais especializado nas argolas, e a malta do street workout, é que a malta da ginástica é muito mais musculada em média do que a malta do street workout. Fala-nos um bocadinho sobre isso, o que é que tu achas disso, qual é a importância que tu darias a esse treino para o aumento da massa muscular, para a prevenção de lesões? É cena, em termos de treino de ginástica, não tenho a certeza o que é que eles fazem, mas claramente, tendo em consideração que gera resultados diferentes, eles estão de uma forma muito mais eficiente a hipertrofiar os músculos do que nós na calistenia assim o fazemos. Mas é a questão, eles continuam a ter boa força, porque em termos de adaptações neurológicas, eles também as estão a trabalhar de forma eficiente. Sim, uma coisa que eu reparo, especialmente com a malta que nós treinamos, é que a malta acaba por treinar as skills com a sua intensidade, mas dá um pouco valor àquilo que normalmente nós chamamos dos básicos ou os exercícios de condicionamento. São aqueles exercícios mais aborrecidos, com carga um pouco mais leve, para mais repetições, mas para condicionar, por exemplo, os antebraços, os tendões do bíceps, para a planche, pode ser a rear delt para o front lever, para o touch, etc., os abdominais, e acho que acaba por haver um pouco de pouco esforço e pouco foco em condicionar e em treinar estes exercícios auxiliares para a prevenção de lesões e mesmo para aumentar a massa muscular, não é? Que pode ajudar a potenciar os exercícios, as skills que nós fazemos. Concordo a 100% contigo, sem dúvida que é a cena, não nos afastarmos dos básicos. Há aquela frase, os básicos são nossos amigos.
que... Mas eu até iria um bocadinho mais longe porque, quer dizer, os básicos acabam por, vamos dizer, fundos, flexões, elevações e remadas. São bons, eu não digo que não, mas quer dizer, a especialização que às vezes é preciso para fazer plans, maltese, efestos, não é flexões e nos fundos que tu vais ganhar o condicionamento e treinar às vezes alguns certos ligamentos, tendões para movimentos específicos que são killers, não é? Sem Para o nosso dúvida, corpo. sem dúvida. Mas essa é a parte interessante, que é, por isso é que tu tens indivíduos, ou seja, do nível de hipertrofia, vem do ginásio, e são tipo, bué da bacanos, ou seja, nível de hipertrofia está muito bom, mas depois quando nos metes, então, vamos imaginar, fazem uma front lever, não fazem. Porquê? Porque neurologicamente o corpo deles não sabe como fazer aquele movimento, certo? Ou seja, eles têm os músculos, o corpo deles é que não sabe como usar esses músculos para produzir força naquela determinada posição. Por isso é que é importante nós, como estás a dizer, não nos esquecermos dos básicos, mas se quiseres aprender alguma skill, vais ter de fazer este trabalho específico para aprender essa skill, não só fazer reps. Perfeito. Bem, mudando aqui um bocadinho de assunto, porque as pessoas já estão fartas de ouvir falar sobre treino, e vamos para o ramo da nutrição, como eu acabo normalmente sempre o podcast. Tu és vegetariano, aliás, tu és mais do que vegetariano, tu és vegetariano street, ou o que as pessoas hoje em dia chamam vegan. Como é que tudo começou? Aliás, há quanto tempo é que tu és vegan? Okay. Eu sou há 1 ano e... ou seja, setembro... há 1 ano e 3 meses. Já mais há ou pouco menos. tempo. Eu já sou vegetariano há 3 anos e meio quase. Mas é daquelas cenas, eu não me sinto a mudar. Ou seja, eu sou relativamente há pouco tempo em comparação contigo, mas eu não me imagino a voltar atrás. Ok, a voltar a comer carne, seja omnívoro. Foi uma mudança 100%. Conta-me lá como é que tu ficaste em contato com este estilo de vida, esta dieta, e como é que tu decidiste? Como é que tu decidiste, ok, vou all in, 100% virar vegetariano estrito? Okay. Eu acho que antes de dizer como é que isso aconteceu, acho que é importante falar que no meu tempo todo em que eu estive a treinar, sempre que aparecia uma pessoa à minha frente e dizia eu não como carne, ou eu sou vegetariano, eu sou vegan, eu ficava sempre, puto, mas o que é que tu comes? Né? Tipo, como assim? Não, tipo, e é importante dizer isto, que é, eu ao início tinha essa misconception que para teres uma alimentação saudável e equilibrada tens de comer produtos animais. Isso era a minha primeira ideia, que foi totalmente arrasada quando eu vi um documentário chamado Game Changers, que, estás a rir, também já viste? Não, estou-me a rir porque és a segunda pessoa no canal que literalmente o Game Changers fez com que a pessoa virasse vegan. Game Changers was a life-changing eu quando event. vi o Game Changers, pronto, eu já era vegetariano há 1 ano e tal, então achei giro, achei um bocado enviesado às vezes, um bocadinho demais. Uma coisa que eu tenho problemas com às vezes com certos movimentos ou coisa, é que, imagina, já é bom o suficiente a factualidade da coisa. Não é preciso às vezes ir mais para o lado já um bocadinho da propaganda, entende? Mas pronto, mas acho que é um documentário com uma mensagem importante. Acho que às vezes peca um bocadinho, como todos os documentários, é assim um bocadinho nada, demasiado de propaganda, mas acho que, e tu vais falar sobre isso, não vou ser eu, que a mensagem principal do documentário acho que é real. E nós somos a prova disso, completamente. Sim, a mensagem é que tu consegues ser um atleta tão bom tendo uma alimentação à base de plantas, como tendo uma alimentação aquilo que nós chamamos normal, ou seja, com produtos todos sendo restringidos. É essa a mensagem e isso tipo, sem dúvida que já está mais que provado. Mas concordo contigo quando dizes que é a cena dos documentários, que é eles vão de certa forma sempre tentar te puxar para algum lado, não é? E
quem tiver a ver o vídeo, se nunca tiver visto o documentário, é um documentário engraçado, mas aconselho que depois de verem o documentário vão fazer uma pesquisa por vocês, porque há certas coisas que eles dizem de forma a puxar as pessoas para um determinado lado. Mas, como estava a dizer, foi esse o primeiro documentário que me fez. Calma lá, mas isto não pode ser assim. Tipo, será que é mesmo? Ou seja, eu vi o documentário, eu estava de férias na altura, com os meus pais, e tive a ideia de. Eu sou muito de experimentar. Ou seja, eles diziam uma coisa. Então está bem, eu vou experimentar. Se for assim, ok. Se não for, não é. Então eu fiquei com aquele bichinho de ok, tudo isto que eles dizem, será que é mesmo verdade? E passado uma semana, eu durante a semana que tive de férias, fiz uma pesquisa para saber onde é que eu podia ir buscar coisas com as quais eu estava preocupado, tipo proteína, que é a cena de então se eu não como animais, onde é que eu vou buscar proteína? Vai saber nessa pesquisa, que eu não preciso de pesquisar muito, vai saber que existem muitos alimentos vegetais com alto teor proteico, que é uma coisa estúpida que eu não sabia. Depois de fazer essa pesquisa, construí mais ou menos as refeições que eu queria, que de lá para cá não variam muito. Ou seja, é verdade. Qual é o teu prato preferido? Eu não tenho prato preferido. Os meus pratos, eu vou-te explicar como é que funciona. É que eu estou a pensar, imagina, pós-universitários deve ser tipo massa com atum. o teu é o qual? Não, eu por acaso não tenho prato preferido. Porquê? Porque as minhas refeições são todas muito parecidas. Ou seja, o que eu faço é, pego numa frigideira, pego em 5 plantas diferentes, pego numa fonte de hidratos de carbono, que normalmente, apesar das plantas já serem uma fonte por si só de hidratos de carbono, e não só, mas em termos de macronutrientes é o que tem mais, pego numa fonte de hidratos de carbono, ou seja, arroz ou massa. Não curto muito comer batata, porque é mesmo gosto, é um alimento excelente, eu é que não gosto. E depois pego numa fonte de proteína. Normalmente, o que eu estou a tentar fazer agora é ir buscar as leguminosas, em particularmente as lentilhas, porque estou um bocado farto de tofu e seitan. Se bem que E são soja fontes. texturizada, não? Também já comi, mas neste preciso momento não. É cena. O que eu tenho vindo a fazer é eu farto-me dos sabores dos alimentos aos quais eu vou buscar maioritariamente proteína, por isso aí eu estou sempre a alterar. Ou seja, eu já passei por tofu, seitan, já passei por soja, agora neste preciso momento estou mais nas lentilhas, grão, e quando me fartar disso vou voltar Yeah. a trocar. Mas é engraçado, não me farto do sabor, tipo brócolos, couve-de-flor, cogumelos, feijão verde, ervilhas, Eu milho, adoro cenas pimento. dessas. Adoras pimento? Yeah. Cozinhado ou cru? Mais cru. A sério? Pá, não é bem cru, né? Tipo, mas mais cru. Tipo, muito cozinhado, não. Ok. É que aquele crunchy ainda, ou Yeah, não? crunchy. Yeah. Ok, yeah. Tu és uma pessoa que gosta muito de variar e experimentar coisas. Tens que seguir aqueles canais de cozinha, vegan. Quais? Eu já te mando depois, não? Yeah, tens de mandar. Que Não é para sei estar muito sempre disso. tipo, a meter sabores novos e tipo salsas novas. Mas eu também sou um pouco como tu, acabo por virar um bocado preguiçoso e quase que aquilo é tipo um standardizado. Yeah. Para a malta já, lá em casa, já que estavas a partilhar um pouco a tua metodologia de fazer uma refeição, posso dizer um pouco a minha. Quando eu estou em bolo também tenho a massa ou o arroz, gosto muito de brócolis, porque também tem uma boa quantidade de proteína. As áreas como outros vegetais ou legumes, e o que eu meto sempre é leguminosas. Uhum. Mesmo que vá ainda meter o seitan, a soja, o tofu, eu tenho sempre leguminosas. Retirei um pouco da massa e do arroz que tinha, Uhum. quando era omnívoro, para meter leguminosas, até para aumentar um pouco o teor de proteína e a variabilidade, porque tens várias leguminosas, e Sim. acho que enriqueceu o meu prato nesse sentido. E é algo que as pessoas, mesmo que comam peixe ou carne, podem fazer. E acho que têm bastante a ganhar com isso. Sim. Aliás, em termos de leguminosas,
todas as leguminosas são bastante nutritivas. Yeah. Tipo, esquece, em termos de nutrientes, são bué boas. Bem, o que é que podemos falar mais sobre aqui o vegetarianismo? Qual é a tua filosofia? Imagina, tu gostarias de ver mais atletas a virarem vegan, é uma cena muito só tua, tipo, eu estou na minha, eu faço isto, é uma coisa que tu gostarias de ver, tipo, uma mudança no mundo, que tipo de visão é que tu tens? Quando eu me tornei vegan, eu fiquei bem. Aliás, tornei-me uma pessoa muito agressiva quando falava sobre isso, porque era uma espécie de. Parece tipo que eu descobri uma cena nova, não é? E que toda a gente estava errada. Não é? Toda a gente que não era estava errada. Ou seja, se tu viesses falar comigo sobre isso, eu ia ser bem agressivo. Até que mais tarde eu comecei a perceber, ok, calma. Tipo, eu já fui assim, nem toda a gente tem de ser. Ou seja, comecei a aceitar as pessoas, mesmo não sendo vegan, não sendo. Não é? Neste preciso momento, eu não obrigo ninguém a tornar-se vegan, mas é a cena, ainda bem que há iniciativas como a tua de promover, promover uma alimentação vegan ou vegetariana e mostrar que, mesmo treinando a sério, tu consegues ter a mesma performance ou então mesmo melhorá-la. E é esse o meu objetivo, ou seja, quanto mais pessoas se tornarem vegans, melhor, porque menos sofrimento animal, menos certos tipos de doenças e em termos de poluição baixamos também muito, por isso são só coisas positivas que acontecem. Sim, uma mensagem que nós temos mesmo conseguido transmitir lá para casa é: vão seguir-me no Instagram, sigam aqui o João, se já nos seguem, vocês sabem que nós temos um ótimo nível de performance, ok? E há uma coisa que vocês devem ver quando estão a verificar um atleta, não é só o nível que ele tem, é a velocidade de progresso com que ele chega lá, porque vocês podem ter uma pessoa à vossa frente que está há 10 anos a treinar, obviamente que o nível dela vai ser muito superior ao nosso, mas eu estou a treinar calistenia há 1 ano e meio e para 1 ano e meio o meu progresso é razoavelmente bom, ok? E é isso que as pessoas têm que olhar, ok? Ele treina há X tempo, mais ou menos, e comparativamente com a média, ele tem um progresso provavelmente acima da média nas skills em que ele trabalha ou nos movimentos powerlifting em que ele trabalha, e isso faz com que possivelmente de todo que a alimentação dele não seja um problema, então é seguro para mim pelo menos experimentar. E, e eu, tal como tu, também sou uma pessoa que gosta de experimentar por mim e gosto de ser o meu próprio exemplo, não só, ok, teoricamente é possível, faz sentido, deixa lá os outros, não foi. Ok, deixa-me experimentar e eu quero averiguar tudo. E para mim tem sido sempre uma experiência. Eu sou sempre bastante empírico, não sou muito emocionalmente apegado, ou seja, se eu sentir que a dieta não me está a servir, eu sou muito facilmente consigo, ok, vou repensar se esta é a dieta mais ideal para mim ou o que é que pode não estar a funcionar bem, entendes? Mas para a maior parte das pessoas que é vegetariana e vegan, também digo que a razão pela qual elas não têm problema na musculatura, às vezes acabam por ter problemas e déficits em certas vitaminas e minerais, é porque não sabem comer, não sabem se alimentar. Sim, mas isso vai de contra todas as alimentações. Se tiveres uma alimentação má, quer seja omnívoro ou não, vais ter déficits em diversas coisas. Porque se alimentar de uma forma minimamente refletida e estruturada, não há razão absolutamente nenhuma, à exceção da vitamina B12, que se calhar é um pouco aconselhado. Não é preciso logo, porque ela tem boas reservas e vai Sim. gastando devagarinho, mas eventualmente provavelmente é o único suplemento que eu diria que deves ter em conta, se tu estás a ouvir aí em casa, deves ter em conta e comprar e suplementar. Diz-nos só uma coisa, quais foram as razões que te levaram a virar vegetariano para rematarmos isto?
Porque há pessoas que é pela saúde, há pessoas que é pelo ambiente, há pessoas que é pelos animais, há pessoas que é por tudo, há pessoas que só são malucas e bora experimentar qualquer cena. Conta-nos aí só um bocadinho sobre isso. A razão principal foi porque eu vi o documentário e pensei, ok, será que eu consigo melhorar a minha performance mudando para uma alimentação à base de plantas? Ou seja, foi só pela performance e pela minha saúde. Mais tarde, à medida que eu fui pesquisando e informando-me, eu não fazia a mínima ideia de como a agricultura animal afetava o nosso planeta. Aliás, se me dissessem há 2 anos atrás que eu tornei-me, se uma pessoa chegasse ao pé de mim e dissesse, olha, eu tornei-me vegan pelo ambiente, eu ficava, pelo ambiente, mas como assim? Tipo, não fazia a mínima ideia dos estragos que a agricultura animal provoca ao nosso planeta. E depois também a ver o processo todo da forma como os animais são tratados e a empatizar um bocadinho mais com seres vivos, não é? Porque apesar de não serem humanos, são seres vivos e sentem. Eu neste precisamente mantenho-me vegan por esses 3 fatores, seja pela minha saúde e performance, pelo ambiente e pela ética pela saúde animal. Relativamente ao primeiro ponto, que tu querias melhorar a tua performance e de certa forma está mais relacionado com a saúde, sentiste alguma diferença considerável? Não? Fala-nos um pouco sobre isso. Ok, quando eu mudei, em termos de treino, nas primeiras semanas eu não senti nada. Ou seja, estava praticamente igual. Eu também estava um bocado receptivo, ou seja, estava, será que isto vai mesmo funcionar ou será que me estou a prejudicar? Não é? Ou seja, as primeiras 2 semanas, 3 semanas eu não senti nada. Mais tarde eu tive uma grande evolução na calistenia. Agora a questão é, eu não sei se essa evolução foi devido a eu ter mudado de alimentação ou só porque eu continuei a treinar, não é? Mas a verdade é que no momento em que eu troquei, em termos de performance, eu não senti diferença qualquer, a não ser a nível cardiorrespiratório. Ou seja, tudo o que envolvia exercícios em que puxasse mais pelo sistema cardiorrespiratório, aí eu sentia muito melhor. De resto, senti-me praticamente igual. Eu, quando as pessoas me perguntam, então sentiste diferenças, sentiste isto, sentiste aquilo, há pessoas que têm a expectativa que eu me tenha sentido melhor, há pessoas que têm a expectativa de certeza que se não comeres carne não resulta. E eu ouvir-me sempre para ambas, para desanimar ambas as partes e digo, não, eu não senti diferença. A minha performance continua basicamente igual, eu continuo a sentir exatamente muito idêntico. As 2 diferenças que talvez tenha sentido foi o cheirinho, Sim, isso é normal. devido ao aumento da fibra, acho que é normal, e a mudança do macrobioma, Sim. o macrobioma a habituar-se. Há diferença considerável de alimentação. E a outra é uma mais positiva, que é eu sinto muito mais leve durante o dia, porque não acabar aquelas refeições de carne com molhos, etc., colocavas essas refeições de pesados, sonolentos, e isso desapareceu. Isso, por acaso, foi um ponto muito positivo, porque estragava às vezes um bocado as tardes de estudo e as aulas à tarde depois de almoços. Está a falar aquela moleza, não é? Em que, Isso é verdade. Eu já estou tão habituado a não sentir isso, que nem mencionei. Já nem me lembrava, não é? Já nem me lembrava como é que era, mas sim. Mas isso é talvez um ponto em que eu tenho notado mais. Que é a cena, não ficas mole. Comes e estou com energia, posso ir fazer qualquer coisa. Não preciso de ir ali dormir um bocado e depois já estou bom. Sinto muito mais leve, quase mais, não diria mais energético, mas mais leve em geral durante o dia. Bem, este podcast já vai bastante longo. Termino sempre o podcast com a pergunta de: tens alguma pergunta que me gostasses de fazer? Se obviamente tiveres. Por acaso tenho. Estou agora no teu treino. Quais é que são os teus objetivos? Essa é a pergunta que o Tiago fez. Mas eu vou voltar a repetir. Não. Não.
Então calma. Mas eu respondo a essa pergunta também para a Não, malta. não. Assim fica igual, assim não pode ser. Já respondeste, não pode ser. Fogo, o Tiago roubou uma pergunta. Eu vou dar na cabeça. Não, mas ok, eu tenho uma pergunta mais interessante. Mais interessante não, mas diferente. Ahm, que é, pensas que vais continuar vegan barra vegetariano para o resto da tua vida? Ou sentes que há algum ponto na tua vida em que possas voltar a mudar? Bem, eu diria que pode existir algum ponto na minha vida em que eu possa voltar a mudar. Essa é uma pergunta bastante complexa. Não penso de todo sobre isso, ou seja, não é uma coisa que seja muito provável num futuro próximo. Também vai existir a criação provavelmente de carne Em laboratório? em laboratório, se bem que ainda assim tens que retirar células de animais e, portanto, existe sempre algum tipo de exploração e é um pouco estranho, quase artificialmente, não quereres cometer um crime, mas estás a cometer-te quase. Vamos criar clones para poder matar, para tipo não matar. Pronto, anyway. Mas para já não penso. Mas como eu te disse, eu sou bastante empírico e experimental. Ou seja, eu vou até um ponto em que, desde que consistentemente a dieta me esteja a servir, ou seja, os níveis de energia, força, performance, as análises consistantes que eu vou fazendo, seja 6 meses, um ano em um ano, estejam limpas e estejam tipo, de acordo com o resultado esperado. E caso não estejam, obviamente eu não vou, ok, isto não resulta, e vou voltar não, depois existem os ajustes, mas já acho que para mim é uma experiência a longo prazo, ok? Porque acho que é um pouco como, imagina, uma pessoa começa a fumar. A pessoa começa a fumar durante os primeiros anos, se calhar não tem aquela tosse, não tem os problemas, não tem, se calhar, muito acréscimo de ter mais probabilidade de ter cancro, é ao final, se calhar, de alguns anos ou de algumas 2 ou 3 décadas. E, portanto, uma experiência a longo prazo, eu acredito numa experiência a longo prazo e uma pergunta interessante que não se responde propriamente. Mas para já não, até porque Ok. senão não estaria a investir Sim. no canal e a tentar espalhar um pouco. Mas eu gostaria, é como eu disse no podcast passado, eu gostaria de ver um mundo mais flexível, mais vegetariano, mais flexitarian, como a malta costuma distinguir entre os vegans e a malta que é só a maioria das vezes vegetariano, mas às vezes acaba por fazer ali um bocadinho de batota. Eu gostava de ver um mundo muito mais flexitarian. Porque não há necessidade de nós comermos tanto produto animal. Aliás, nunca na história nós comemos tanto produto animal, nunca. E quer seja por um aumento de produtos animais, quer seja por um aumento de porcarias, nós olhamos para a saúde que até mesmo nos nossos pais, não há muitas gerações atrás, eles tinham a celulite, as estrias, mesmo o corpo, e comparas com hoje em dia, a obesidade e doenças e o aspecto da pele e de saúde, mesmo em atletas, tu vais ver adolescentes, atletas, e existe tudo, um monte de problemas de obesidade, de estrias, de celulite, e tu ficas, ok, como é que. Como é E a que maior isto parte dessa aconteceu? alimentação, Sim. eu gostaria de ver um mundo mais flexitarian. Ok. Mas então, calma, mas para responder à pergunta, tu agora, neste a curto prazo, médio prazo, não te vês a mudar, mas não há nada que te impeça, se acontecer alguma coisa, de voltares a mudar. Acho que aquele, como é que se costuma dizer? Nunca digas nunca, ou Certo. nunca digas daquela água não beberei, e portanto não me vou arriscar aqui hoje a dizer isto e depois alguém vai atirar a cara daqui a 20 Yeah. anos. Olha, tu Naquele disseste. podcast que nunca ia trair isto, eu traí isto. Yeah. Ok. E respondendo à tua pergunta inicial muito rapidamente, eu vou responder ao Tiago, os meus grandes objetivos. Eu tenho 3 grandes objetivos, ok? Um deles é recuperar o meu background de ginástica que eu não tenho, ou seja, melhorar a minha mobilidade, flexibilidade. Eu sou muito stiff, sou muito rígido, tenho muitos problemas graves. Especialmente na minha espargata, é muito abaixo da média. Eu tenho a minha mobilidade de ombros também, que eu não consigo fazer um pino 100% alinhado. O meu segundo objetivo, mais na vertente de estáticos,
é conseguir melhorar o meu game em geral de planches, presses, push-ups, front lever touch, front lever pull-ups, Victorian. Talvez treinar o E-Fest, melhorar bastante o meu handstand. Coisas básicas, nada por aí além. E o meu terceiro objetivo é um objetivo simples, mas eu sou bastante perfeccionista ou procrastinador e é competir. Porque eu sou aquele indivíduo que alguns de vocês que estão aí a ouvir em casa de certeza também podem, de certa forma, se relacionar, que é eu quero sempre sentir-me pronto, mas nunca vai existir um ponto na nossa vida que nós estamos prontos. Nós nunca vamos estar prontos para ter um filho, nunca vamos estar prontos para sair de casa, nunca vamos estar prontos para fazer isto ou aquilo. E eu acabo por sempre adiar. E uma coisa que eu tenho que parar de fazer é querer estar naquele nível, porque aquele nível nunca vai ser o suficiente. Depois de ter full plans press, vai sempre haver outra coisa. Eu queria ter Maltese, porque alguém tem Maltese e agora já não quer só ter Maltese, quer ter Maltese press, entendes? Eu simplesmente tenho que ir competir, fazer uma figura de parvo, mesmo que seja isso que aconteça, ficar em último lugar, mas tenho que sair da minha zona de conforto e simplesmente ir para a ação. Bem, Johnny, espero que tenhas gostado deste bocadinho, foi um bocadinho mais longo do que eu tinha previsto, desculpa, bro. Mas alguma coisa que gostasses de adicionar só para finalizar? Não, acho que é isso. Acho que é isso, malta. Espero que tenham gostado. Eu vou deixar o Instagram do Johnny aqui na descrição. Façam qualquer pergunta ou qualquer dúvida que vocês tenham, coloquem aí nos comentários. Subscrevam o canal, ponham like e vemos no próximo episódio. Obrigado, Johnny. Está feito. Está feito por hoje.